Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Eu vou tocar para vocês um pequeno esquema que os compositores de ópera no século XVIII utilizavam para se remeter a uma sonoridade rústica, a uma sonoridade do campo, romanesca. Olá, começa agora mais uma edição do programa Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos conversar novamente, ele já esteve no programa, e é um prazer receber novamente o professor Diógenes Machado Neto, professor associado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a EASH-USP, e coordenador do Laboratório de Musicologia da mesma escola, a EASH-USP. Professor, é um prazer recebê-lo novamente em Campo das Artes. Muito obrigado, Jorge. Eu venho aqui novamente com muito prazer, celebrando o sucesso do programa e tratando de contribuir um pouco nessa discussão que trata de ver as artes dentro dessa vastidão que nós chamamos de interior do Brasil, de campo, de sertão, enfim, né? Muito obrigado novamente pelo convite. Professor, só para as pessoas, os ouvintes, internautas, eles saberem, o senhor até preparou uma pauta, pensou numa pauta específica para essa entrevista, isso nos honra muito. Então, eu só lembrando assim, como uma ideia geral dessa conversa que teremos, a gente poderia chamar de da formação de uma mitologia da cultura caipira. É mais ou menos isso que o senhor pensou? É um pouco isso. Porque é evidente que o caipira existe, é evidente que esse homem rural existe, mas ele também se projeta em cima de alguns tipos de mitos, né? Mitos fundacionais de uma sensibilidade sertaneja que muitas vezes nós recorremos para falar também de questões das nossas identidades regionais, né? Então aí existem certos mitos que vão sendo trabalhados, né? Ou seja, ele inclusive forma uma iconografia, né? O caipira vai formando uma iconografia que vai sendo explorada e também vai formando uma sonoridade que é explorada desde o lundu que o Spix e Márcio recolheram no interior de São Paulo, da antiga capitania de São Vicente, até o que a gente hoje vai chamando de sertanejo universitário, né? Que é uma onda musical que continua muito vigorosa no Brasil, se espalhando e se tornando quase um movimento nacional, né? Então, tentar pensar um pouquinho como vem isso, como vão se formando, quais são seus vários estágios. Primeiro, essa ideia da aproximação da música rural ligada aos lundus ou às modinhas que eram tocadas no que os antigos chamavam de sertão, não é? Ou mesmo em São Paulo, que também era considerado uma região campestre do Brasil colonial, né? Ou seja, ou do Brasil imperial. Que o Planalto era muito acanhado, né, professor? Totalmente. Se a gente chega em 1800 com 3 mil habitantes, né? A gente pode imaginar o que é isso, né? Há um desenvolvimento grande depois da agricultura e na segunda metade do século XIX, sim, a agricultura já transformando a cidade e o seu sistema binário, né, Santos-São Paulo, numa economia já pujante que vai representar
um impulso para um primeiro movimento industrial no Brasil. Mas essa presença, digamos assim, cristalizada de um sentimento de campo continua presente. Então, na formação de uma ideia de paulistanidade, nós vamos criar esse personagem, o paulista, nós vamos criar uma iconografia, vamos criar uma música e vamos criar um sentimento de remissão ao passado, sempre quando queremos falar da nossa, digamos assim, da nossa verve original, né? A gente recorre muitas vezes a isso, tá certo? Até mesmo no nosso inconsciente coletivo, né? Quem não pensa muitas vezes em se aposentar e ir para o campo, viver uma vida mais tranquila, não é? E aí a gente vai misturando comida mineira, música sertaneja e campo, enfim. Há toda uma construção, né, que nos remete isso como um espaço idílico da nossa nacionalidade. Perfeito, professor. Sem dúvida nenhuma, Diógenes Machado Neto é o convidado desta edição de Campo das Artes, e o tema, por assim dizer até, porque há muitas possibilidades de abordagem, desta conversa é formação de uma mitologia da cultura caipira. Professor, eu queria fazer uma pergunta, ela é muito prosaica e ela é lateral no sentido dessa conversa, mas eu acho que é uma rara oportunidade que eu vou ter de colocar uma coisa que sempre me incomodou, que lendo textos, diversas abordagens sobre determinada, por exemplo, a construção, a formação de uma cultura caipira ou de uma cultura musical aqui, voltada para São Paulo, é o seguinte: muitas abordagens dizendo isso aí foi pensado dessa maneira, uma construção arquitetada. Eu tenho um pouco de incômodo no âmbito da cultura com tanta construção assim premeditada, digamos assim. Então eu gostaria que o senhor pudesse fazer essa abordagem exatamente da espontaneidade, da coisa que não tem controle, que faz parte do dia a dia das pessoas. Vamos lá, vamos nos remeter ao universo que o José de Souza Martins começa a pensar, né, nessa formação dessa, digamos assim, dessa mitologia que a gente recebe, né? Vamos começar a pensar. São Paulo era uma cidade de sertanistas, né? Ou seja, os nossos primeiros habitantes vindos da Europa, eles vão fazer missões que vão aprisionar índios, vão movimentar essa cultura da busca do ouro, não é? E também usando sempre uma mão de obra escrava, mas diferente do Nordeste vai ser com americanos originais, né, o que nós chamamos de indígenas, né, que são inúmeras, nós chamamos de indígenas o que são inúmeras nações, né. Nós temos nomes, né, luso-brasileiros, eles são índios, mas na verdade eles são inúmeras nações. Sim. Que vão sendo aí tratadas por um mesmo nome. Então, a partir daí já começa uma tentativa de unificação. Bem, enfim, quando, num primeiro momento de organizar essa cidade numa perspectiva mais iluminista, que acontece principalmente na governança do Morgado de Mateus, ele mesmo reconhece a dificuldade que tem essa população de lidar com estruturas simbólicas, culturais, mais europeizantes, né? Ou elas são arcaicas, ou elas estão vinculadas a repertórios religiosos bastante arcaicos, ou elas têm a ver com cantigas que estão sendo feitas na terra, aí num cruzamento, numa trituração, que é difícil a gente ver de onde vem, tá certo? Mas aqui já nós vamos começar a ter algum tipo de ideia ou algum tipo de usos das canções com aquilo que a gente vai reconhecer um pouquinho mais para frente, quando os músicos caipiras vão se tornar visíveis pela indústria fonográfica, tá bom? Mas a gente pode dizer assim, que há fandangos, que há modinhas, que há lundus, tá? Nessas cantigas, nesses folguedos. Então aqui nós já temos e muitas vezes elas são muito mais fortes no seu gosto popular do que as óperas que estão sendo promovidas com força de polícia, que, por exemplo, em 1770, né? O governador precisa mandar
as forças militares obrigar que as famílias mais ricas, né, que a elite da terra, financie essas óperas, que participe dessas óperas, mas ele também não vai abrir mão de criar folguedos onde eles vão jogar os seus... Vão ter seus entretenimentos, como o jogo da argolinha, ou como as suas danças, que tem muito a ver com algumas danças importadas, tá certo? Bem, não sabemos direito qual é o tipo de cruzamento que vai ter com culturas associadas à cultura branca europeia, mas enfim, há um gosto por cantigas. Este gosto, ele permanece. Se você pega os viajantes, eles sempre vão falar de uso do violão ou do machete, no machete não, mas o do violão, ou da guitarra espanhola, ou enfim, de outros, de cordófonos, vamos falar de cordófonos para não ficar especificando, não é? Sempre em rodas de danças e de cantos, tá? Isso é muito presente quando se remete a São Paulo. Muito poucas vezes nós vamos ver relatos, a não ser nas casas das pessoas mais abastadas, do uso de piano. E é muito comum, até mesmo na família do José Bonifácio, pessoas que o visitam descrevem com que ele era um excelente bailarino desses folguedos, e a sua filha Narcisa tocava o violão, as danças da terra, ou as danças do tempo, tá certo? Então, há sempre uma ideia dessas pequenas danças que eram feitas aqui com muito mais, ou com mais naturalidade do que seria na corte. A corte é muito mais europeizada. Sim. Salvador também é mais europeizado. E aqui é a boca do sertão, tá certo? Então é um sistema que o José de Souza Martins classifica muito bem. Esse sistema cultural da antiga capitania de São Vicente, que vai até o Mato Grosso, ele não se dissolve assim. Ele tem ali, ele mantém uma energia, tá certo? Bem, enfim, é essa energia. Aqui, isso é espontaneidade. O que é construção? Quando São Paulo começa a buscar um efeito de transição para uma cidade em modelos europeus civilizados, ou seja, a partir de 1860, 1870, começa um desejo da elite da terra de se tornar uma cidade tal qual Paris, ou tal qual, talvez Nova York, não sei se eles já têm se eles estão se comparando, mas Paris com certeza. É evidente que há uma diferença muito grande. Começam a surgir algumas ações na virada do século, 1890, para atualizar a difusão do que eles vão chamar de um elemento fundamental, que é a difusão da cultura artística, tá bom? Quais são, e também da cultura científica. Professor, essa abordagem que o senhor está exatamente fazendo nesse instante, o senhor desenvolve isso fartamente no seu artigo A Hora da Música em uma Casa Brasileira, na Belle Époque Paulista, representações de uma sociedade em transição. É isso, né, professor? Mas antes ainda tem mais um, né? Eu estou usando a iconografia para construir esse sentido cultural, que de uma certa maneira faz com que eu pense na música, né? Uhum. Sem entrar ali numa dissecação dos elementos musicais com muita força, né? Mas que outros autores fazem. Daqui a pouco eu chego nisso, quando eu puder falar um pouquinho de tópicas caipiras na visão do Camargo Guarnieri, por exemplo. Sim. Tá? Tem um outro texto também que se chama As Imagens do Músico Caipira, Ideias Topificadas e Tropificadas na Consubstanciação de uma Referência Cultural Paulista. Uhum. Nesse artigo que você citou, eu trato do Oscar Pereira da Silva, nesse último eu trato do Almeida Júnior. São esses dois autores, sim, primordialmente, que vão captar a energia de um consciente coletivo, de um inconsciente coletivo, e vão criar uma iconografia que mitifica esse personagem, tá? E ela acontece nesse momento que eu tinha te dito, ao redor de 1890, 1910, nesse meio, você vai ter não só a Escola Politécnica, mas você vai ter, por exemplo, a Pinacoteca de São Paulo. E o acervo da Pinacoteca de São Paulo ele é muito generoso em iconografia musical, e uma iconografia musical pelas mãos do Almeida Júnior, por exemplo, no universo caipira, definindo esse universo caipira, né? Definindo sua imagem.
uma imagem que vai ser usada pelo Monteiro Lobato e que vai ser utilizada até em comics pelo Maurício de Souza, né? O Chico Bento é quase, digamos assim, uma atualização em outra mídia, o tetraneto, né? Da figura do Almeida Júnior. Então aí, é nesse sentido que eu falo que vai mitificar, você tá entendendo? Não que o Caipira não seja um personagem real, lógico que ele é, mas vai começar a criar uma imagem na qual a gente vai criar nossas referências, tá? E ele está sempre associado a um cordófono, ele está sempre associado a uma imagem. Se você fizer uma leitura do Almeida Júnior, as suas figuras sempre têm uma relação de olhares que remetem a ele a um encontro com uma sensibilidade cósmica muito particular, né? O Graça Aranha falaria numa metafísica brasileira, nós poderíamos falar de uma metafísica caipira, né? Ele tem aquele olhar dos santos em inspiração, não é? Quando eles estão recebendo a inspiração. Transcendental, né? O olho perdido para o alto, né? Ou seja, como se o ato de tocar aquele violão fosse um ato de religação com a sua natureza mais fundamental, com a sua própria ontologia. Então, Almeida Júnior captura essa imagem muito bem e, de uma certa maneira, ele projeta essa ideia de que esse personagem ele é um personagem de religação, né? Com uma natureza mais cerca da natureza, uma ideia de natureza presente nesse ser, né? E nós ainda reproduzimos isso. A gente vê o campo como uma ideia de religação, né? Nós, depois de tantos anos vivendo na cidade, a gente não vê na cidade a nossa ontologia. Muitas vezes a gente vai buscar no campo isso. Por isso, esses desejos do nosso momento né? É quase um ato falho, mas isso não deixa de ser uma construção. Essa é uma construção. Agora, existe, evidentemente, uma prática musical que é extremamente complexa da gente decantar e que vai ter, como o Mário de Andrade fala, triturações de muitos elementos, mas que podem formar. Por que o sertanejo, quando vai cantar agora, né? Quando você pega, sei lá, Zé Neto e Cristiano, quando você pega Zé Neto e Cristiano cantando, por que ele ainda continua uma declamação? Né? Por que ele... Enfim, são modelos que vão sendo assimilados de uma maneira espontânea, mas que tem sempre aí um fio histórico-cultural que vai aprendendo e que vai dando identidade, marcas sonoras, né? Tá bom? Então, e isso é passado não como uma questão pensada, mas como um elemento fundamental para que as arquiteturas de influência sejam montadas e tenham seus pontos de referencialização. Tá? Então, é essa energia que é espontânea, mas depois ela vai passando por alguns tipos de manipulação. Né? Mas ela também pode ser desmontada, ela também pode viver sem essa. Então, porque você poderia dizer assim, bem, o Pena Branca e Chavantinho ainda continua sendo muito escutado, não é? Seus discos continuam sendo muito vendidos e eles não dependem da indústria fonográfica que pasteuriza essa música. Que precisa desse planejamento. Que precisa desse planejamento. Né? Ela continua sendo, ela está aí dentro. Então essas arquiteturas, elas se sustentam por uma energia muito bem reconhecida de fenômenos culturais que tem uma ancoragem bastante profunda nas nossas identidades. Né? Você acompanha Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Na entrevista de hoje, nós estamos conversando com o professor associado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a EASH-USP. Ele é coordenador do Laboratório de Musicologia da mesma escola da Universidade de São Paulo, Diógenes Machado Neto. Professor Diógenes, eu acho que a gente podia chamar a atenção para duas personalidades da música que elas são muito importantes para as suas reflexões.
Oscar Pereira da Silva e Camargo Guarnieri. Uhum. Bem, é isso. Nessa construção que eu vou tendo, não só do que é a música caipira, o que ela vem a ser, com a sua energia, com a sua importância, eu vou para outras áreas. Por exemplo, na pintura com o Oscar, ou com o Oscar Pereira da Silva na pintura, o Almeida Prado, mas eu quero também chegar até o Camargo Guarnieri para ver como esse produto já está acabado e como ele transforma isso numa linguagem mais sofisticada, ou seja, numa linguagem de músico escolar, de músico que estuda a grande tradição de escrita da música europeia aristocrática burguesa, né? Enfim. Só para recordar um pouquinho, eu falei do Almeida Júnior, que nesse momento, na virada do século XIX para o XX em São Paulo, ele capta e cria e reproduz e consolida uma imagem do caipira, né? Seu principal quadro nisso daí para nós é O Violeiro, de 1899, né? E como eu já tinha dito, ele vai se reproduzir no Mazzaropi, ele vai se reproduzir no Chico Bento, no Jeca Tatu, né? São todos eles, você pode tirar eles aí tudo da matriz do Almeida Júnior. Mas há dois quadros que são muito significativos e que são pessoas que trabalharam muito próximas, que dois quadros do Oscar Pereira da Silva, tá? Que esse é também o grande pintor da virada do século, né? Nesse momento que São Paulo está criando o seu acervo iconográfico da paulistanidade. Tá? O Oscar vai ser importantíssimo, ele vai estar também vinculado àquela comissão que vai mandar jovens artistas para estudar na França, né? Enfim, e que de uma certa maneira vai criar a raiz do nosso modernismo, não é? Ou seja, pintores paulistas que vão para a França e depois retornam em 1917, vão começar a iniciar o movimento modernista paulista. Tá. Então esses dois quadros, o primeiro é Uma Casa Brasileira. Nesse quadro, quem for na Pinacoteca, dedique um tempo a ver esse quadro, né? Ele é muito singelo, porque ele reproduz a tradicional casa rural, não é? A fazenda rural. No momento que São Paulo estava tentando criar uma burguesia capitalista em modelos modernos, não é? Ou seja, já é um palacete de cidade que ela está buscando, né? Com a sua sala de piano. E o Oscar vai pintar uma sala de fazenda e com vários ícones coloniais, né? O que poderia ter sido isso? Existiria ainda a presença desses círculos culturais em São Paulo? Com certeza sim. A gente sabe que essas fazendas de café em Ribeirão Preto, em Rio Claro, em Franca, elas continuam ainda muito atreladas a alguns tipos de sociabilidade. Nesse quadro você vai ver uma senhorita sentada numa rede, né? Não tem mobílias tipo Luís XIV, né? Mobílias altas, né? Ainda nós continuamos nos modelos de estar na sala como na colônia. Aquelas banquetas largas para a mulher sentar como as mouras, né, de pernas cruzadas. Nós vamos ver ali, antigamente nos quadros do Debré você ia ver as escravas ao seu redor, não é? Aqui no quadro do Oscar Pereira da Silva já são mulheres da família que estão ali lá. Ele não põe esse elemento escravo mais, mas elas estão ainda sentadas fazendo as suas tarefas, que é cozer, né? E tem ao centro do quadro você vai ter essa moça sentada na rede, que é um modelo de casa colonial, rede, né? A cama não é uma coisa tão comum na casa de São Paulo, mas são redes, né? O Carlos Lemos discute muito bem isso na Casa Paulista. Ela está sentada na rede, ao lado dele tem um jovem tocando violão, e na frente dela, o que parece é um outro jovem fazendo galanteio, ou seja, o antigo galanteio colonial, tá? Ou seja, é uma visão arcaica de sociedade, tá? O que ele estava querendo com isso? Fazer um contraponto, ou seja, isso daí é presente na nossa vida, ou ele estava só relembrando? Não, eu acho que ele estava fazendo um contraponto. Mas veja, a importância de um sistema musical arcaico prevalecendo ainda em 1900. O violão sendo tocado para alguém dançar ou escutar uma moda, uma modinha,
tá bom? Num outro quadro, que é a hora da música, já é o modelo burguês europeu, tá? Uma menina que escuta a música de forma contemplativa, ela está numa posição bastante concentrada, e ela está escutando são 3 meninas, uma toca o piano, outra canta, e uma escuta de forma contemplativa. Esse já é um modelo burguês europeu, né? Tá certo? Então, aqui, nos próprios 2 quadros do Oscar, você já está criando um tipo de contraponto entre uma ideia arcaica e uma ideia contemporânea, né? É isso que a gente vai falando da construção, tá? Então, essas coisas que vão vindo, elas estão sempre permeadas por essa cultura rural, não é? Quando esses produtores de conceitos, não é? De conteúdo, como Oscar Pereira da Silva, e a posição que ele tem na sociedade paulista, ele lança a mão desses 2 tipos de tipologias, na verdade ele está pondo você diante de uma comparação. E novamente a cultura rural, né, principalmente dessas cantigas ao violão, estão presentes. Isso nós temos que levar sempre em consideração, não é? Mesmo ele fazendo agora a nova sociedade burguesa, né, pintando, ali está presente uma casa brasileira. E com tudo, porque se você olhar lá no quadro, tá aqueles santinhos com as olivas, sabe? Aquele costume do interior paulista que é pôr as olivas secas atrás dos santos atrás dos santos de devoção, para se proteger de tempestades, né? Ou seja, é um costume muito antigo. Se você perceber bem, tá lá os ramos de oliveira e as palmas que foram utilizadas na Semana Santa. Isso é religiosidade popular colonial. E em cima dele o contraponto republicano, que é a foto, e por ser e já burguês, porque é uma foto, não é uma pintura, uma foto do patriarca da família, né? Então é cheio de nuances, né? Que estão formando ali uma significação que vai pondo você nesse tipo de contraste, tá certo? Bem, a música também vai fazer isso daí. O Villa-Lobos é o primeiro, não o primeiro, muitos outros fizeram, mas o Villa-Lobos tem uma sensibilidade incrível para captar no trenzinho caipira o que seria os movimentos fundamentais dessa cultura rural. Mas ninguém melhor, eu acho, porque escreveu muita música, até porque é do interior, que é o Camargo Guarnieri, que vem de Tietê, né? Extremamente vinculado a essa sonoridade, vai topificar, né? Ou seja, vai transformar em elemento expressivo fixo a sonoridade do interior de São Paulo, né? Nos seus ponteios. Primeiro ponteio se refere à viola caipira, né? É a arte de você dedilhar e não rasquear, né? Pontilhar, ela sempre é mais, digamos assim, sofisticada dentro da corte, enquanto o rasqueado está ligado às danças. Não que o ponteado também não esteja, mas o rasqueado, por exemplo, o fandango vai ser um rasqueado, né? Você vai tocar todas as cordas ao mesmo tempo. E pontear não, você está dedilhando. Então, nota contra nota, pressupõe muito mais contraponto na cultura palaciana do uso da guitarra na Península Ibérica, tá bom? Bem, enfim, então quando ele está falando de ponteio, ele está falando desse universo da guitarra, que vai se transformar na nossa viola caipira, tá? Então ele já está te remetendo a esse universo. E ele não faz de uma maneira, simplesmente, ele põe o nome ponteio. O Camargo Guarnieri é um compositor que não erra isso, não é? Ele é um compositor de escola, muito bem sensível a essas manifestações da terra, né? Ele justamente o nacionalismo musical brasileiro, é isso, essa percepção. E aí esses seus ponteios, aqui até indico para quem quiser escutar, né? É o ponteio 46, o 48, o ponteio 50, vai topificar o que nós chamamos de música caipira. Ele sempre vai ter um caráter nostálgico, né? Esse caráter nostálgico que pode ser dado assim por modos menores, né? Movimentos mais moderados musicalmente, não pode ser rápido, né? A nostalgia se cria primeiro assim com uma música em modo menor, mais lânguida, as melodias se movem de uma maneira mais espaçada entre os movimentos das notas, enfim.
E também vai colocando algumas melodias que têm elementos de lamento. O lamento, que é o tetracórdio cromático descendente, ele é uma das maiores referências ao choro. Não é? Nós temos vários tipos de lamento na música ocidental, mas esse o lamento é uma tópica para esses compositores de escola, mas pode ser uma música, uma marca para compositores caipiras. Tararati, taritatitatá, Liu e Léo. Né? Isso é uma marca, identifica ele. No Camargo Guarnieri é uma simbologia dessa nostalgia, está associada à nostalgia. Então o Camargo Guarnieri não só escreve, ele tem um caráter nostálgico, com andamento moderado, melodias com lamentos, não é? Sempre com saltos. Você pode ver que a música sertaneja vai ter sempre saltos considerados ásperos, saltos grandes. Eu estava até mesmo escutando um repertório de música sertaneja, eles mantêm isso como marca de identidade, né? Que vem, lógico, por uma escuta espontânea. Isso não é pensado por um marqueteiro, né? Uhum. Né? Passa até a ser, né? Porque é tão reiterado que passa a ser, tá? E aí você vai ter todo esse caráter penoso, essa ideia pensativa que essa música te leva, é porque nesses ponteios tem essa ideia da contemplação, né? Essa contemplação lenta que a cultura rural te exige, né? Ela te exige uma contemplação lenta daquilo que está, parece que estático, mas ao mesmo tempo tem um movimento incrível, que é o campo, as montanhas, né? Esperar um pássaro passar, ver, enfim, as vacas na sua rotina de ruminação, enfim. Então é esse caráter de contemplativo. Isso também o Villa-Lobos vai explorar. Então, esses autores de escola, tanto Oscar Pereira da Silva quanto o Camargo Guarnieri, conseguem topificar muito bem esse elemento rural num momento onde a energia criativa já não está mais no campo, mas nas cidades. Isso daí é muito importante ser dito. É esse período que o senhor se reporta nesse artigo já mencionado, inclusive com a criação da Pinacoteca, o sentido, pelo que eu percebi desse seu artigo e dessas reflexões de agora, é daquele momento certo, aquele momento histórico, onde provavelmente as pessoas importantes em São Paulo e com capacidade para tanto queriam tirar esse lugar daquela situação imobilidade colonial. Imobilidade colonial. E aí expandir internamente para o mundo também, ou seja, estabelecer esse diálogo, e é o momento também onde aparece com vigor, onde se começa a manifestar com vigor, devido à indústria fonográfica, essas manifestações às quais o senhor se referiu, com então música caipira e desembocando na música sertaneja. É interessante esses elos que o senhor estabelece, né? Porque, veja, uma coisa que eu sempre tento buscar é quais são as estruturas de pensamento que estão aí vigentes nessas elites que estão formando a nossa visão de mundo, não é? Uma delas é a transformação desse estar no mundo, produzir no mundo e criar relações de poder numa perspectiva colonial, que, enfim, e a outra é numa perspectiva liberal, que essa elite que está se formando em São Paulo necessita, né? Seja liberdade econômica, relação de trabalho, não é? Ela está formando isso daí. Então, para isso, ela tem que, quando ela promove esse tipo de concentração de imagens, né, que a Pinacoteca vai dar, ela cria contrapontos. É importante criar esses contrapontos, não é? Para dizer, olha, nós saímos daqui, mas olha só, isso daqui pode ser mais sofisticado, né? Uhum. Enfim. Mas também, por outro lado, a música faz o seu papel, porque ela nunca deixa também, nem os pintores vão deixar de dizer de onde a gente vem, o que ativa a nossa sensibilidade, o que constrói as nossas diferenças a partir aí de uma ideia de avanço, numa harmonização, né, com o mundo avançado, né? Uhum. É um momento da chegada do liberalismo econômico, o mundo inteiro está chegando nisso, e com todos os seus problemas, né? A sindicalização, ou com os seus problemas, não. Ou seja, com as suas estruturas de pesos e contrapesos, sim, não é?
E a arte também está fazendo o seu papel. Então é isso mesmo, a Pinacoteca vem para montar essa mitologia, a música também absorve isso daí e começa a entrar na discussão, e eu acho que o auge disso, a gente poderia dizer, dessa perspectiva intelectual sobre uma manifestação popular que vem do campo, como a música caipira, o auge no sentido de intelectualização, né, de transformar num elemento simbólico, sofisticado para essas elites que estavam patrocinando toda essa transformação. Por exemplo, um dos exemplos são os ponteiros do Camargo Guarnieri. Está muito bem topificado a música caipira. Você acompanha Campo das Artes e a entrevista que estamos realizando com o Diógenes Machado Neto, professor associado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a EASH-USP, e coordenador do Laboratório de Musicologia da mesma escola da Universidade de São Paulo. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Você acompanha Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo, e você acompanha a entrevista que estamos realizando com Diógenes Machado Neto, professor associado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a EASH-USP, e coordenador do Laboratório de Musicologia da mesma escola da Universidade de São Paulo. Além disso, o professor Diógenes Machado Neto, ele é professor de pós-graduação na Escola de Comunicações e Artes, a famosa ECA, na Universidade de São Paulo, e também aqui da própria EASH-USP. Professor Diógenes, um dos pontos que nós conversamos a respeito de se fazer uma abordagem é a respeito do chamado sertanejo universitário. Por que o senhor gostaria de falar dessa vertente da música sertaneja? Bem, porque eu acho que o sertanejo hoje é uma onda que varre o Brasil, não é? Ele alinhava várias camadas sociais e várias regiões do Brasil. Ele é um fenômeno fonográfico, mas eu acho que ainda a gente não teve a audácia de começar a pensar sobre esse movimento musical. A gente tem falado muito sobre o funk, né? A MPB nos estudos acadêmicos ele é campeão, né? Você quer falar de música dentro dos departamentos de sociologia, você pega a MPB e um pouco da bossa nova, está resolvido, mas a gente ainda mantém muita distância do sertanejo. Parece que o sertanejo é um tipo de um gênero, um subgênero, um gênero, digamos assim, tão mecanizado, de massa, que talvez não valha a pena a gente pensar de forma acadêmica. Não, vale sim, né? Ou seja, qualquer manifestação artística vale sim. Evidente, aqui eu já vou me desculpando, não quero comprar inimigos aí entre os ouvintes mais amantes do gênero. Eu acho que isso não é isso que eu estou discutindo, mas por que esse gênero se torna tão importante? O que ele tem de importante? Né? E o que ele tem de valor para que nós possamos pensar sobre ele, né? Na convivência que nós temos diuturnamente. É só você, eu sou de Santos, é só você ir na praia que você vai ver os seus carros todos assim com as portas abertas tocando, né?
inúmeras duplas sertanejas, né? Ele é realmente um fenômeno de massa extremamente sugestivo para nós pensarmos sobre ele, né? Enfim, de onde eu quero começar? Eu quero começar que a música caipira foi um dos primeiros grandes fenômenos da indústria fonográfica que surgiu no Brasil, né? A gente já tem na década de 50 já até mesmo uma gravadora que vai se especializar em música caipira. Nós temos o início da nossa grade televisiva, teve no universo rural caipira, em programas musicais, programas que ficaram ali na manhã de domingo durante décadas. Bem, continuam ainda com Rolando Boldrin, né? Continua com Viola Minha Viola, não é? Ele tem um vigor como a música caipira até tradicional. Nós estamos falando aí de Pena Branca e Chavantinho, nós estamos falando de Liu e Léo, nós estamos falando assim. Nós não chegamos ainda nisso que nós vamos chamar hoje de sertanejo. E ela, mais que isso, ela não só ela era um rio poderoso, muitas vezes não tão visível, mas muito poderoso, não é? Como ela também foi a base de muita coisa boa na MPB, né? A gente não pode esquecer que muita coisa do Zé Rodrigues vai ter uma pegada de música caipira. Bem, Renato Teixeira hoje é um ícone da música caipira, uma das suas canções é uma das canções mais icônicas da MPB, chamando a MPB de tudo aquilo que tem letra boa e harmonia bem pensada, mas não é bem isso, mas vamos dizer assim, aquilo que nós chamávamos de MPB, não que os musicólogos chamam de MPB, né? Aquilo que a gente vai escutando num ambiente familiar, universitário, né? A nova classe média, média alta, que se forma a partir de 1960, tá? Essa música que vai tocar também nas rádios, Caetano Veloso, Chico, Gil, Tim Maia, Jorge Ben, e também toca Renato Teixeira, né? Então, enfim, a música caipira, a Elis Regina vai gravar um clássico da música caipira. Para você ver, o que a Elis Regina tocava virava ouro, né? Ela é a nossa rainha Midas. Então, enfim, havia nesse momento esse gênero dominante da classe média brasileira, há uma reverência a todo esse repertório, não é? Hoje a gente tem até mesmo gravações ampliadas do Renato Teixeira usando vozes do Pena Branca e Chavantinho em algumas gravações que são monumentais, tá? Então vamos pensar o que acontece na virada da década de 80, né? Há um tipo de movimento que vai pegar as gravadoras que estão atuando no Brasil e elas vão trazer o pop internacional para cá, né? Elas fazem isso com o próprio samba, né? O pagode já é uma tentativa de transformar o nosso samba raiz, o nosso samba do Partido Alto, em alguma coisa pasteurizada a partir do Michael Jackson. Um dos elementos é o Negritude Júnior, ele começa lá um pagode dele que sobre a Coab, é uma abertura do Michael Jackson. Ou seja, então há todo um modelo de trazer esse elemento retórico que vem do pop americano, principalmente a partir do fenômeno do Michael Jackson, para incorporar ritmos e movimentos populares no Brasil afora. Começa com o pagode, vai chegando no axé também, e assim ele vai se espalhando, tá? Nesse mesmo momento há uma recuperação, principalmente aí pelas vozes de Leandro e Leonardo, né? Nessa mesma época, um pouquinho para frente, 85, 88, 90, né? Chitãozinho e Chororó, que vão regravando os clássicos, né? Clássicos que foram cantados por Silvio Caldas, né? E vão criando ali um movimento que vai nessa onda de transformar, nivelar tudo a partir de um pop internacional, traz também a country music, tá? Então há um movimento no meu entender, né? Há um movimento das gravadoras que tentam nivelar um tipo de escuta musical a partir do fenômeno do Michael Jackson e da disco music também, tá? Então as batidas já previamente gravadas, né? Uso mais de guitarra eletrônica e dos instrumentos eletrônicos, a bateria, isso vai chegar no pagode, pô. Eles vão tirar lá todo o instrumental, digamos assim, descendente lá do samba de roda da dona Ciata, da tia Ciata, e vão pôr ali bateria. Vão acelerar o ritmo, é só você escutar Almir Neto, né? Almir Neto é a chave para tudo isso, tá bom?
pega os originais do samba na década de 70 e pega o Almir Neto na década de 80. Vocês vão perceber essa pasteurização, essa roupagem que a indústria fonográfica vai começando a dar a movimentos, restaurando movimentos. Porque o pagode é restaurado, o pagode e o samba de roda estavam um pouquinho em baixa, né? Ele é restaurado na década de 80. Agora esse mesmo movimento vai para a Bahia, paralelamente, vai ao axé e também pega esse universo caipira. Aos poucos vai pasteurizando. Então, a primeira coisa a se pensar no sertanejo, ele já é o resultado desse movimento de pasteurização a partir do pop internacional. Isso, eu gosto sempre de situar, nós estamos no final da década de 80, início da década de 90. Já entramos, quando a gente vai pasteurizando isso, já o Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, né, Zezé de Camargo e Luciano, eles já estão no auge, tá? Nós estamos já falando já de um Michel Teló, já com seus grandes pops. E pegando o Michel Teló, que é um músico de uma capacidade de compreensão da música, realmente da música sertaneja, ou seja, dos ritmos do sertão do Brasil, né? Ele passeia. Né? É notável. O quadro que ele faz no Fantástico, junto com outros músicos, eu não assisto o Fantástico, agradável. mas esse quadro eu assistia pela reverência que eu tenho como musicólogo, alguém que é um catálogo dos ritmos. Eu realmente... É muito agradável, né? A conversa e como ele dele, passeava e a naturalidade que ele toca tudo isso, não é? Então, E aí, enfim, a gente já está no Michel Teló, já é um produto bem acabado e vai começar Bruno Marrone, coisa e tal. O Bruno Marrone vai fazer uma indústria dessas canções. Bem, enfim. Então a primeira coisa é saber que eles estão sendo pasteurizados a partir do pop internacional via aquilo que a gente pode chamar de Michael Jackson pós-década de 80, né? Ou a disco music. Tá juntando com a country music. Bem, eles vão acelerar o ritmo, vão transformar mais dançável para ficar mais parecido com uma country music americana. Então a primeira questão é explorar aquilo que o caipira, você não vê ninguém dançando Pena Branca e Chavantinho, né? Você não vê, não dá. Não dá para você dançar. Você não vai dançar Renato Teixeira. É música para contemplar, escutar e falar da mensagem. Há uma outra modificação que ela já está no Brasil desde do Ataúfo Alves, né? Que vem do fado, que são aquelas cantigas, o Mela Cueca, Dor de Cotovelo, aquelas cantigas que vão falar de amores mal resolvidos, não é? Por muitas coisas, e que na década de 70 vai pegar a pilantragem, né? Valdir Soriano e toda essa gente. A gente tem essa pilantragem, né? Esse movimento da pilantragem que vai falar desse tipo, até muitas vezes, uma maneira machista de olhar o mundo. Então, se você juntar isso, esse movimento da pasteurização, a incorporação da country dance, e uma das coisas que a gente gosta muito da década de 50, que eram os bolerões, ou todos essas cantigas de amores mal resolvidos, você tem o tema, né? Você tem o tema. E a partir daí é só a orquestração. Você põe nas guitarras, nas baterias, você põe o acordeon. Tá feito o nosso sertanejo. Ah, perfeito. Né? Tá feito o sertanejo. Uma coisa engraçada, nem sempre é perceptível algum tipo de reconhecimento dos ritmos sertanejos. É difícil você perceber alguma que tem uma catira, algum que tem um cateretê, algum que tenha... bem, as Guarani sim, mas às vezes você até vê um bolero com acentuação, com um tipo de distorção, mas é um bolerão. Sim. É um bolerão, você está entendendo? Mas esse bolero tem um acordeon e vai... E tem as suas letras de amores mal resolvidos, né? Então, e esse amor mal resolvido não é do sertanejo, isso daí é lá da década de 50, do Ataúfo Alves, né? Ou seja, mas é uma coisa que eu que tenho 50 anos, meus pais escutavam muito esse tipo de repertório desses bolerões, tá? Então isso ainda está muito presente na nossa vida. Então ele usa muitas energias, capturadas muito bem por produtores como Bruno Marrone, né? E orquestrada e usando uma sonoridade que é uma marca, porque nem a letra e nem os ritmos são sertanejos, e nem a velocidade, né? Nem o andamento da música é sertaneja. O que é sertanejo é a orquestração, né? As vozes em terças paralelas, agudas, vozes muito esganiçadas, né?
e a presença do acordeon. Então eles estão te mandando, eles estão te pondo eles estão usando, né, nesse movimento, coisas que são muito caras à nossa escuta cultural, não é? Ainda mais te dando a possibilidade de você dançar isso daí como uma country music, né? E essa descrição é a descrição eminente do sertanejo universitário. É isso aí. Isso é o Luan Santana, né? São todas essas duplas que tem, mas tem energias vitais nesse sertanejo, são vitais, né? E são energias que estão... O Michel Teló, que eu admiro muito, hein? Não fiquem bravos comigo, eu acho que tem... Mas eu admiro demais, né? Ele também fala uma coisa muito certa, ele diz assim, que esse movimento, esse sim, restabelece, ou ele é a verdadeira música popular brasileira. Eu não diria que ela é, né? Porque nenhum gênero pode dizer, nenhum movimento pode dizer que é a música popular brasileira, porque nós somos um país continental com uma fragmentação de estilos e escutas muito grandes, tá? Mas ele refaz sim uma das coisas que a MPB tinha como meta, que era um tipo de integração sonora do Brasil. Evidente que a MPB era muito mais generosa na sua compreensão de ritmos, não é? No seu vínculo com uma vanguarda artística, com seus experimentalismos, com o seu vínculo o seu vínculo de canção politicamente engajada, mesmo Raul Seixas com suas anarquias, né? Mas elas tinham essas mensagens, tá? Não estou comparando isso. Eu só estou dizendo que o sertanejo universitário realiza um dos desejos que a MPB se potencializava para, ou seja, a questão da integração, né? Então, não só nós ativamos em cima da música caipira um pop internacional, nós reativamos tipos de temáticas bastante caras a uma geração que estava sendo tratada, suas canções, seus boleros, estava sendo tratada como subcultura, né? A Rádio América desapareceu. A Rádio América desapareceu do circuito, né? A gente considerava a música de baixa estatura, né? A Ovelha, a Perla, eles foram tratados assim como uma subcultura musical numa época onde entra o rock principalmente, né? Exato. Eles vão sendo tratados lá para baixo. Então a gente recupera essa temática que era muito cara e sempre teve seu público. A gente mistura tudo isso com um referencial sonoro, com acordeon e com as vozes agudas e intersas, que é do universo caipira, mas é só isso que é do universo caipira. O resto é trazido de outros movimentos. Então, por isso que ela consegue fazer esse movimento de integração. E ele é extremamente importante nesse, vamos dizer assim, nesse diálogo de uma nacionalidade e uma identidade sempre imaginada, né? Tá. Mas tem uma coisa do sertanejo universitário que é importante para esse mundo, que é um tipo de alienação que ela traz das questões sociopolíticas, que a MPB nunca quis abandonar, né? Então ela também faz um contraponto bem legal. E o rock também, porque se a gente vai pegando o rock, sempre teve, desde o punk, que faz aí um discurso anarquista, mas outros movimentos de rock eram absolutamente vinculados a uma contestação da sociedade capitalista na qual eles vivem. O sertanejo, eles também nos capturam, aqueles lá que acreditam que a sociedade está ideologizada demais, o que, bem, sim, é um pensamento falacioso, mas digamos assim, ele captura porque ele recupera uma certa inocência da canção em relação ao engajamento de suas letras com a realidade sociopolítica. Perfeito, professor. Nós já praticamente encerramos o programa, mas eu só queria fazer uma lembrança que me ocorreu, é que com esse vai e vem de referências, ao qual esse vai e vem referido pelo Michel Teló, teve uma que realmente me surpreendeu à época, quando eu soube que lá se vão, sei lá, 30 anos. Um dos principais gostos, principais referências mesmo, do Arrigo Barnabé, era o Orlando Silva. Pois é. Você vê, e o Arrigo Barnabé, ele é cabeça da vanguarda paulista na canção, né? E ele vai fazer música incorporando até mesmo dodecafonismos, né? Ou a escola de Darmstadt, né? Enfim, você veja só como a cultura ela é muito interessante, né? O Terry Eggleton fala uma coisa que é muito importante. Se engana quem achar que evitar
quem achar que controlar a cultura é uma coisa efetiva, a cultura é ideológica ou a cultura ela ativa nossos princípios, só por ela ser fiel a ela mesma. Ela não precisa ser fiel a nenhum programa. Ela sendo fiel a ela mesma, ela por si só ativa nossas referências identitárias e por sua vez, nossas referências ideológicas, pensando sempre que ideologia é aquilo que emana do pensamento. Professor Diógenes Machado Neto, professor associado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a EASH-USP, coordenador do Laboratório de Musicologia da mesma EASH-USP e professor de pós-graduação na Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também na própria EASH. Professor Diógenes, muito obrigado pelo seu retorno a Campo das Artes. Jorge, eu que agradeço novamente o convite, né? Espero ter contribuído aí para um debate muito importante que você traz, né? Ou seja, como a gente se vincula a esse universo que é o universo majoritário do Brasil, que é o território rural, não é? E como a gente pode olhar num momento que a gente sai de uma sociedade que se vinculou muito a uma cultura litorânea, né? Ou pelo menos uma cultura das grandes cidades, das grandes metrópoles. Espero novamente receber esse convite, que muito me agrada, para discutir outros temas aí que eu puder aí ajudar a gente se situar ou encontrar temas fascinantes, como você vem promovendo com seus convidados. Muito obrigado. Com certeza, e muito obrigado, professor Diógenes. Campo das Artes fica por aqui nesta edição. Campo das Artes volta na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.